Então, galerinha, não perde o foco, não. Aqui na mediação, a gente não perde o ritmo, não. Se você vacilou um pouquinho aqui e acolá na outra avaliação, não tem problema, não. Nós estamos aqui, ó, juntos, parceiros, sempre, tá bom? Professora Tabita, Sâmio, e aí a gente vai dando continuidade, sim. Porque se houve algum, né, percalço aí, a gente tá aqui junto. Ó, revisão para recuperação. Fique ligado. Joga lá no quadro, o que a gente vai ter então? Aula 54.1. Nós vamos falar de novo de ecologia, a importância da ecologia. Nós vamos falar sobre os componentes estruturais desses ecossistemas, cadeia e teia alimentar, nível trófico e habitat e nicho ecológico, tá bom? Que a gente também revisou isso aí. Beleza? Então, sem perder tempo, vamos embora. Aula 37.1, a gente falou sobre essa ecologia, a ecologia em si e os fatores ecológicos que nós vamos revisar agora. A ecologia é aquela parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos, entre si e destes com o meio. Então, a gente consegue ter claramente nessa área da biologia o quê? Não dá para se viver sozinho, se pensar sozinho, pensar individualmente. A gente tem que pensar coletivamente. Se você não foi ensinado a isso, você precisa. Porque quando a gente pensa em ecologia, a gente vê essa relação. Um organismo não está ali à toa, um organismo não consegue ficar à toa ali naquele ambiente, sozinho. Ele vai precisar se reproduzir, ele vai precisar se alimentar, então ele vai ter interações. Muito calor vai afetar, né? O animal, se tiver muito pelo, uma região muito fria, vai permitir um processo de adaptabilidade. Se há uma mudança brusca no clima, isso vai interferir e só vai ficar para contar a história. Quem? Os mais fortes, professora? Não. Os mais bem adaptados. É isso aí. Mais bem adaptados. Aquele que consegue driblar todas as circunstâncias. Somos nós, né? Tamo junto? Vamos embora. Olha lá no quadro. O termo que foi usado pela primeira vez em 1866, e lá vai um bocado de tempo, né? Por Ernest Haeckel, vem da junção de suas palavras gregas. Quem? Oikos, que significa casinha, casa, e logos, que quer dizer estudo. Então, a ecologia é o estudo da casa, do local, de como esses organismos estão inseridos no ambiente. Assim sendo, a ecologia significa o estudo da casa ou o estudo do habitat desses seres vivos. E a gente não pode esquecer a relação deles com outros seres vivos e com o meio. A ecologia preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza, assim como vários outros campos de estudo da biologia. Ela não é uma ciência isolada. Para entendê-la, é necessário o quê, professora? Conhecer um pouco mais do que é a evolução, dos processos genéticos, da biologia molecular, da fisiologia e da anatomia. E a gente está vendo aí os catetinhos, né, interagindo. Quem já teve oportunidade de vê-los, é muito bonitinho, né? Esses animais andam em bando. Então, eles têm uma relação muito social, muito importante para o cuidado entre os filhotes, para evitar predadores, eles avisam uns aos outros, sempre tem aquele que vai guiando, aquele que vai ficando mais na retaguarda, tudo isso faz parte do comportamento animal desses organismos no seu habitat, e a ecologia estuda tudo isso. Perfeito? Joga lá no quadro. Aí a gente tem subdivisões da ecologia, então presta atenção, a gente tem a autoecologia. E o que é isso, professora? Ela volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente o quê? O seu comportamento, os mecanismos adaptativos que vão garantir a sua sobrevivência em um determinado meio. E aí a gente tem a cinecologia, faz uma análise mais ampla dos grupos de organismos que vão interagir entre si e com o meio. Então, olha aqui, a autoecologia estuda a espécie, o indivíduo e as suas relações comportamentais. A cinecologia vai abranger tudo que a ecologia estuda, né? Comportamento, reprodução, a interação deles com outros indivíduos de outras espécies e as interações com os fatores abióticos. Perfeito? Auto e cinecologia. Essas são as divisões da ecologia. Joga lá no quadro.
Agora a gente precisa enfatizar os fatores ecológicos, tá? E aí a gente tem os abióticos correspondentes ao ambiente físico, que são aqueles que estão relacionados ao clima, tá? E aqueles que estão relacionados aos fatores químicos. Então, em relação ao clima, nós temos a influência da luminosidade, da temperatura, pressão atmosférica, dos ventos. Lembra das massas de ar? Regiões de muita ventilação, as massas de ar rapidamente são transportadas de uma área para outra e vão para outras cidades. Lembra dos problemas que focam, são aqui locais pontuais, mas eles vão refletir em outros ambientes, em outros ecossistemas, tá? Por isso que a gente não pode pensar individualmente. Umidade, pluviosidade, pode jogar lá. E a gente tem também os fatores químicos, quantidade relativa dos diversos elementos químicos presentes no ambiente físico, no caso, a água e o solo e as suas interações, as moléculas que estão ali dispersas, que faziam parte dos componentes de um organismo vivo. Quando esses organismos respiram, está se trocando essa relação. Quando esses animais defecam no ambiente aquático, tá? Então você está tendo todas essas transformações, essas alterações que são naturais em todo esse ambiente. Perfeito? Em relação aos fatores bióticos, nós temos o agente biológico, o ambiente biológico. E aí a gente tem que falar, frisar das interações interespecíficas, prof. Ai, eu já dei um branco, professora. Interespecífica, entre espécies diferentes. E na imagem a gente consegue ver o quê? Um lago, componente físico, o solo. Tem os organismos internos a esse ambiente aquático, o ambiente terrestre, ou seja, os micro-organismos presentes nesse solo, as interações entre os animais herbívoros, os predadores, e nós temos aí gases, luminosidade, temperatura, tudo isso interagindo e influenciando nessas relações interespecíficas. Aí a gente vai ter predação, competição, parasitismo, que são relacionados aos fatores alimentares. Então, a alimentação, reprodução, espaço, são fatores que sempre vão estar limitando, né, as populações de determinados ecossistemas. Se faltou recurso, eles vão ter que ir atrás. Não tem espécie para se reproduzir, não tem o seu parceiro sexual. Vai acontecer alguma coisa ali, né? Algumas espécies até fazem cruzamentos entre espécies diferentes. Pode acontecer? Pode, porque é uma necessidade fisiológica deles. Porém, os descendentes, esse indivíduo, pode ser um híbrido. E sendo híbrido, ele não pode, né? Pode ser um indivíduo que não tem a capacidade de gerar outros. Tá bom? Olha lá no quadro. Vamos uma questãozinha relacionada a esse conteúdo. Questão 1. A ecologia preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza. De uma maneira geral, a ecologia pode ser dividida em quê? Em dois tipos, a gente falou agorinha. Então, a gente vai diferenciar a autoecologia e a cinecologia, tá bom? Pode jogar, sem perder tempo. Então, a autoecologia, enquanto vocês dão uma olhadinha na questão, a gente vai falando. A autoecologia está relacionada às espécies, a esse comportamento, ao indivíduo. E a cinecologia vai estar relacionando todos esses fatores aí intrínsecos dele com os componentes que estão no meio onde ele está inserido, tá bom? Ou seja, a cinecologia é, na verdade, a abrangência da ecologia. Aí existem aqueles grupos de ecólogos que vão focar numa determinada espécie. Normalmente quando vão fazer suas pesquisas mais particulares, tá bom? Seguindo, aula 38.1, nós falamos sobre ecossistemas e esses componentes dos ecossistemas. Então a gente tem o que, prof? Nesse ecossistema, organismos, várias espécies de seres vivos estão habitando nesse ambiente e há a interação desses componentes com a sua composição física, química e a biológica, tá? Que vão estar influenciando toda a existência desses organismos presentes nesse ambiente. Ok, então vamos seguindo. E aí a gente tem os fatores abióticos, tá? Que estão relacionados aos tipos de ambiente. Aí você tem o corpo hídrico, tem o solo, tem a atmosfera. Nessa atmosfera nós vamos encontrar gases que podem receber influência daqueles que estavam lá dentro do solo, que estavam adormecidos e que eles são despertados, por exemplo, quando uma vegetação sai, né, retirada desse solo, esses vapores entram em contato com o sol e começam a subir para a atmosfera. E essa atmosfera, através do vento, que também é o elemento abiótico,
vai aí, juntamente com a massa de ar, transportar essas substâncias químicas para tanto o ambiente aquático quanto para o solo. Vai afetar, professora, as cadeias alimentares terrestres e aquáticas? Sim, vão influenciar sim. Todos os fatores abióticos influenciam diretamente na existência e na permanência de cada organismo no seu habitat e no seu ecossistema. Perfeito? Aí a gente frisando novamente a questão biótica, tá? Tanto micro-organismos quanto plantas, sejam elas das grupos das pteridófitas, briófitas, enfim, até chegar nas angiospermas, animais, invertebrados, vertebrados, micro-organismos, tudo isso faz parte do componente biótico. Todos eles têm a sua participação. É só a gente lembrar da cadeia alimentar, onde você tem os micro-organismos, fungos e bactérias que finalizam essa cadeia, devolvendo os nutrientes a partir de moléculas inorgânicas. Perfeito? Vamos para uma questãozinha aí. Questão 2, diferencia os sistemas lóticos e lênticos. Aí você vai conceituar, né? O ambiente lêntico são aqueles mais calmos. Quando a gente olha para a água, a gente vê aquela lâmina que parece um espelho, parece que está, né, imóvel ali. Mas tem um movimento muito sutil na parte mais inferior desse corpo hídrico. Aí a gente tem a representação, os lagos, as lagoas, reservatórios. E os ambientes lóticos são aqueles que têm muito movimento de água, fluxo de água. Aí a gente tem os riachos, os córregos, tá bom? Ok, tranquilinho? Vamos seguindo? Aula 39, nós falamos sobre cadeia e teia alimentar, não foi? Então vamos rever nesse ponto aí. O que é importante eu saber numa cadeia alimentar? Primeiro, que eu preciso dos componentes que fazem parte dessa cadeia. São os produtores, os consumidores e os decompositores. E que cada um deles tem uma função ali. Eles podem ser carnívoros, podem ser onívoros ou podem ser herbívoros quando eu estiver relacionando os animais consumidores. E aí eu vou ter os decompositores. Toda a cadeia alimentar, ela tem uma sequência unidirecional para a fluidez, o circuito da ciclagem de matéria, né, o movimento de matéria em cada um desses níveis e a energia fluindo em cada um desses níveis tróficos. Perfeito? A teia alimentar é justamente uma junção dessas cadeias alimentares. Quando a gente olha para o ambiente, olha aqui para mim rapidinho, quando a gente olha para o ambiente, a gente tem que lembrar que um coelho, ele pode se alimentar de vários tipos de vegetais. E ele pode ser predado por animais diferentes também. E aí a gente tem essa variedade de alimentação, né? Quando você tem no caso, um animal onívoro, porque quem é herbívoro, só que se alimenta de vegetais, aí não tem para onde correr. Então eles vão ser sempre estão ali na classificação ou no nível trófico dos produtores que vão estar, os consumidores primários, tá? São os herbívoros, não tem para onde correr isso. Entre os consumidores, aí que você vai ter essa variedade. Tem aqueles que vão ser onívoros, que vão variar entre carne e vegetais. E tem aqueles que são topo da cadeia. Ou seja, eles não têm predadores naturais. Então eles vão morrer por algum motivo, né? Doença ou sei lá, um ataque de alguma coisa aí, tá bom? Vamos seguindo? Aí nós temos uma questãozinha, olha lá, questão 3. Cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia num ecossistema. Quais são os principais elementos de uma cadeia alimentar? Opa! Produtores, consumidores, né? E os decompositores. Cada um deles representa um nível trófico de fluxo de energia transmitido através da alimentação, do hábito alimentar de cada um desses níveis. Tranquilo, galera? Vamos seguindo? Aula 40, nível trófico, tipos de níveis tróficos. Repassando essas informações. Cada nível trófico é representado pelo hábitat alimentar. Então, nós vamos ter os produtores no primeiro nível, produtores que realizam fotossíntese. Nós vamos ter no segundo nível os animais herbívoros, que se alimentam diretamente desses produtores. Aí nós vamos ter os consumidores de segunda e vamos ter os consumidores de terceira ordem. Cada um deles vai receber uma quantidade de energia a partir
da alimentação que eles estão recebendo, tá? A fonte é o alimento que eles estão recebendo. Quantidade de energia composta dentro desse organismo vai depender da cadeia, da sequência. Ela vai diminuindo. Lembraram? Perfeito. Vamos seguindo. O nível trófico, também conhecido por nível alimentar, representa o conjunto biótico, possuindo semelhantes hábitos alimentares. O nível de nutrição a que pertence um indivíduo ou uma espécie que indica a passagem de energia entre esses seres, né? Na cadeia ou na teia alimentar. Cada etapa de uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico. E aí a gente pode classificar os 3 tipos. Ali a gente tem a representação dos produtores, uma plantinha, uma mudinha. Os consumidores, você tem o gafanhoto, o sapinho. E os decompositores, as bactérias, os fungos, tá bom? Com uma questãozinha aqui pra gente, você vai observar na cadeia alimentar seguinte. Você tem aí, ó, planta, produtor, gafanhoto, consumidor primário, pássaro, consumidor secundário, serpente, consumidor terciário. Agora analise cada uma das alternativas e marque aquela que indica o nível trófico não indicado na cadeia acima. Olha lá. A, produtor. Quem era o produtor? Você tinha um produtor, né? B, consumidor primário, também nós tínhamos. Decompositores, nós não tínhamos. Aí na ilustração, tá? Então a gente vai ter essa resposta aí como correta, letra C. E aí a gente tinha lá a representação do terciário e o consumidor secundário também. Aí a gente vai falar sobre o habitat e o nicho ecológico. O habitat é o local onde essas espécies estão inseridas vivendo em harmonia. E elas só estão em harmonia porque elas vão ter atividades distintas nesse habitat, tá? Cada uma com um tipo de alimentação, cada um com um parceiro sexual, cada um com um ciclo reprodutivo, respeitando as estações, perfeito? Podemos definir esse nicho ecológico como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tais como o habitat, onde ela se encontra, certo? Seu papel nesse ecossistema. Qual é o papel dessa ave? Ela é uma ave herbívora, uma ave insetívora? Esse animal, ele é um parasita, mas ele é um parasita que se alimenta de seiva, ele é um parasita que se alimenta de sangue, tá? 2, poder de adaptação a fatores limitantes. Então, várias espécies vão ter intrinsecamente nelas fatores genéticos que vão fazer com que elas sejam mais adaptadas do que outras no mesmo grupo de populações, tá? Isso vai distingui-lo aí. Necessidades de reprodução, locais específicos para esse ciclo, tá? E aí você não tem que confundir de jeito nenhum o que é um hábito e um nicho. Habitat, local onde ele está vivendo, a casinha dele. E o nicho, as relações que ele faz fora da casinha ou dentro da casinha. Com quem que ele se socializa, tá certo? Aí mais uma questãozinha. Um nicho ecológico é um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie. Aí você tem o quê? Habitat, onde ele está. Poder de adaptação a esses vários fatores limitantes, umidade, temperatura, né, mudanças bruscas, necessidade de reprodução. Todas as espécies precisam estar se reproduzindo. Perfeito, galera? Olha aqui para mim. Então, essa foi a nossa revisão da recuperação, galera. Com gostinho de saudade, a gente vai ficar aguardando aquele feedback, tá, professores? Como esses alunos ainda estão por aqui, manda a fotinho deles pra gente. Você tá lá também, professor presencial, pra gente ver você e conhecer você, tá bom? Forte abraço pra vocês, galera. Beijo no coração. Tchau!